programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A partir de agora na Rádio e TV Elite, programa Papo de Engenharia, num oferecimento de FP2 Engenharia. Apresentação: Dr. Francisco, Sara Rodrigues e Luiz Cancan. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Papo de Engenharia, oitavo programa, Luiz Cancan. Oitavo, chegamos no número 8, Sara Rodrigues. Novo cenário, novo. Olha só, completou o 10º programa, cenário novo, Luiz Cancan. Cenário novo, que cenário coisa maravilhosa. Novo. Tudo novo. Tudo cenário Até novo. os apresentadores. Senhores e senhoras, pedimos licença entrando na tua casa, no teu lar, nesse momento maravilhoso, oitavo programa conosco aqui. Nossa, muito obrigado a você que participa, você que está sempre conosco ligadinho na TV, na rádio, para nossa satisfação, porque você é que faz esse programa, né? E para brilhantar esse dia, essa noite aqui, a gente convida a nossa mesa, o mais bonito, ele que soma, ele que faz aquelas coisas que faz acontecer. Luiz Cancan, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Francisco, boa noite, Daniel, boa noite, Sara. Mais um programa Papo de Engenharia e cada programa uma surpresa, né? Um programa diferente, sempre novidades, né, doutor Francisco? Sempre, Luiz. Agora a capa de revista tá entrando. Pede licença aí! Olha só, você que tá ligado conosco aqui, sempre ela, né? Hoje ela fez um look diferente. Ai, meu Deus. Totalmente. Fit. Eu tô mais feia hoje, eu tô mais feia, gente. Semana inteira nos preparando pra chegar terça-feira. Vocês que estão lindos, chiques, sempre muito bem arrumados. Olha o doutor Francisco, olha o terno dele. Olha, ele fala de mim. Aprendi com o melhor. Olha o Luiz Cancan também, olha só. Jorge Almeida. Agora, e fala de mim. E olha o nosso convidado, né, gente? O Sara, apresenta, Sara. Daniel. Apresenta. O Dani, gente. Vou te falar, esse cara maravilhoso. Uma profissão aí, ó, que a gente tem muito a aprender, né? Eu, principalmente, te admiro muito, viu, Daniel? Seja bem-vindo ao nosso programa. Um prazer Papo estar de aqui com Engenharia. vocês. Bom, o Daniel nada é do que o lado rosa desse programa. Ele está ao lado rosa. Luiz Cancan, quer que eu repita? É o lado rosa do programa? Não entendi, doutor. Explique-me. Explico melhor. Na engenharia dividida em partes, tá certo? Tem a parte azul, a parte rosa. Isso. Daniel pertence à área rosa. Área rosa. Onde as mulheres dominam. Onde as mulheres dominam. É isso aí. O senhor está certo. Parabéns. É isso. Bom, senhoras e senhores, Daniel é o nosso grande convidado do dia. É um arquiteto, urbanista, é um dos maiores, é um dos que a gente considera aqui hoje um cara que consegue transformar um pequeno restaurante realmente numa vitrine, né? Então hoje o Papo de Engenharia teremos aqui um arquiteto, conhecedor dos processos de funcionalidade e ao mesmo tempo uma lição de vida que certamente você que está hoje fazendo arquitetura, que está iniciando o teu dia a dia, o Daniel passará um pouco da experiência dele, né? Então isso vai ser muito importante para todos nós. Daniel, seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, entre amigos, né? Estou conversando o nosso amigo agora aqui. Luiz Cancan. E Luiz Cancan. Mais bonito da mesa. Galão. Mais elegante. A Sara. O nosso amigo Francisco, que hoje está vestido de arquiteto. Isso é uma homenagem, tá certo? Aliás, a gente se caracteriza de acordo com nossos convidados. Claro. Faz parte do jogo. Faz parte. A Sara veio vestido com isso, mas justamente para permitir que o nosso convidado sinta-se à vontade. Claro. Aliás, a mesa dele. Ela falou que ia vir de rosa, mas veio de vinho. Agora explica esse negócio aí de rosa. O que é isso aí? O pessoal quer saber. O que é isso aí de rosa? Não, então, eu vou contar a história. A história é assim, eu cheguei um dia no escritório de um amigo meu, um engenheiro muito conceituado aqui em São Paulo, né? E ele mostrou uma caixinha para mim.
né? E a gente discutindo algumas coisas, eu falei assim que engenheiro só sabia fazer caixa de fósforo sobre palitos de fósforo. Né? E o homem ficou nervoso comigo, ele ficou muito nervoso. Né? E depois ele falou assim, não, mas a gente não faz a caixinha rosa. Eu falei assim, não, ela é rosa por dentro, né? Por fora ela é azul, mas por dentro ela é rosa. Vamos dizer. Quando ele abriu o armário, eu subi a porta rosa. Mas ele saiu do armário, Daniel? Well. Luiz Cancan, o mundo é diversidade. É verdade, é verdade. Aliás, Luiz Cancan, o nosso papo de engenharia hoje, vocês vão perceber o que está começando aí. Daniel, a gente queria começar a primeira pergunta. O que é ser arquiteto num país onde a gente tem uma deficiência muito grande de mão de obra? O que você define a palavra arquiteto para você? Eu nem falo em mão de obra, né, Francisco? Porque o que acontece? A arquitetura, embora ela esteja na parte de exatas, mas eu falo que ela é muito humana, né? E eu acho que devia ter uma cadeira, inclusive, de psicologia no curso de arquitetura. Por quê? Porque a gente tem que levar o melhor ao ser humano. Tanto como urbanista, planejando cidades, tal, quanto como fazer uma pequena casa. Como você lida com vários tipos de pessoas, você tem que ser até meio que psicólogo. Né? Isso. E entender que, por exemplo, a necessidade de a residência de uma pessoa é o reduto dele. É o lar dele. É o castelo dele. É o seu altar, né? Então, quer dizer, a pessoa ela quer chegar em casa e estar num ambiente gostoso. Sentir bem. Sentir bem, desestressar e tal. E hoje em dia, até a própria urbanização das grandes cidades, ela compacta tanto os terrenos, os imóveis, que você não consegue, às vezes, atender a necessidade de uma pessoa, né? E então, criar espaço rosa é conveniente? Sim, então amplitude, né? Traz a mulher mais para perto de você, entendeu? Isso é muito importante na vida de uma mulher. Então, com certeza. Então definir a arquitetura é isso. Como dizia Niemeyer, né, que a arquitetura, a inspiração dele era nas curvas da mulher brasileira, né? Por isso que o as máscara obras que dele vê, são todas assim, meio aqui, né? Isso. Meia encurvadas. Você Né? sabe que eu sempre quis ter esse papo com o Daniel, né? Eu nunca Olha. tive essa oportunidade. Você está do lado deles. Nunca. Eu sempre fui admiradora secreta. Que maravilha. Daniel, você poderia então apresentar para o nosso ouvinte que está ali, ó, ligadinho no rádio, na TV, dizer para ele assim, você quer construir, quer fazer uma reforma, o que precisa, tá certo, para que uma pessoa possa ter um projeto? Conta aí. Então, na Quais verdade, são os passos? Os passos hoje, a gente tem que adequar, verificar a área da pessoa, o terreno, se for, vamos dizer que é um imóvel vazio, né, um terreno vazio, a gente tem que ver a legislação do local, os zoneamentos. Você né? atende toda a região grande de São Paulo inteiro? São Paulo, interior, Brasil, outros estados, América Latina. E qual que é o passo a passo? A pessoa te contrata, você faz o projeto, faz a aprovação, até nos órgãos. Como é que é isso? Como Sim, é que é feito então isso? como acontece? Então vamos dizer que a Sara quer fazer um projeto comigo. O Scancan! O Scancan! Eu tenho Pra uma mim é de pergunta, graça. Eu tenho uma pergunta. Pra mim é de graça. Eu tenho uma pergunta pro Daniel. Ué. Daniel, você já fez algum projeto para FP2 Engenharia? Bom, estamos trabalhando num lindo projeto. Um projeto Aliás, maravilhoso. É segredo? Segredo? Pode, Segredo de Estado. Não. pode falar para os nossos ouvintes. Podemos, Já falamos já. Aliás, será que você provocou? Eu provoquei. Então vamos contar então Instigando. como é que eu conheci o Daniel, tá certo? Daniel, como é que nós nos conhecemos, hein? Sara, pergunta. Quero saber, o público quer saber. Como vocês dois têm essa amizade linda, maravilhosa e que eu presencio, viu? Eu tô sempre lá na FP2, eles estão sempre ligando um pro outro e brincam. E eu Briga também? E eu acabei entrando também nessa amizade e, nossa, adorei conhecer o Daniel, que foi por telefone, né? É e depois verdade. a gente viu uma vez pessoalmente, mas que pessoa que assim, que abrilhanta, que dá risada, uma pessoa feliz. Né? O que te faz, além de... Porque ser arquiteto não deve ser fácil. Além de tudo, ainda ser essa pessoa alegre, feliz, né? Que passa alegria. Mas conta antes, primeiro, como que foi essa aproximação? Então, na verdade, eu mexo há muito tempo com cozinhas profissionais, né? Bares, restaurantes, empresas de alimentação, né? Cozinhas hospitalares. E eu estava fazendo um restaurante aqui em Santa Cecília. A sua especialidade é essa? 80% dos projetos hoje, Cozinha. tirando os contratados pela FP Engenharia, são cozinhas profissionais. Cozinhas. Mas cozinha mexe com comida? E olha o corpinho do nosso arquiteto.
Por isso que eu vim de polo hoje, Claro, para mostrar. A silhueta. Como é que nós nos conhecemos, Daniel? O pessoal quer saber. Quer saber Então. quando nós conhecemos o Daniel. Aí eu estava fazendo um belo restaurante ali, convido a todos para conhecer também, então todos quiserem jantar lá comigo. Pega um voucher lá pra gente sortear para os nossos ouvintes. Dona Cris, se divulgar o nome tem que pagar pra nós. Tá certo? Claro. E estava lá eu trabalhando com toda a minha expertise, Desgraça, né? toda delicadeza. Com o pessoal lá, tal, de obra. Eis que chega. Eis que chega um senhor, né, todo engomadinho, Abusado. Todo alinhadinho. cabelinho batidinho assim. Conta esse, Daniel. E veio assim, eu fui contratado pelo condomínio para fiscalizar esta obra. Ixi, mano. Aí você falou lá, meio chato. Aí o que aconteceu? O gerente do restaurante, Sujou. Sujou. o restaurante fica abaixo de um prédio residencial. Mas eles são donos do restaurante. Só que o gerente do restaurante não se dava com a síndica. Uma portuguesinha de 1,50 m brava. Pensa numa mulher brava. Aquela de bigodinho. É, pior isso. Um escancante disfarçado. Fazendo uma parte lá numa reunião de condomínio. Itália. Numa reunião de condomínio, você falou isso assim, o gerente chegou pra ela e falou assim: ah, a velha, vai tirar seu buço. Nossa senhora, Vai tirar o seu bigodinho. pensa numa mulher que ficou brava. Rapaz. E eu tentando mediar a situação, e aí ela contratou. Ela achou que a obra estava irregular, que não podia ser feita aquela obra lá. Contratou nosso amigo Seu Francisco. FP2 Engenharia. Isso, É. para embargar a obra. Olha, Nossa. doutor Francisco, sério. Para Eu embargar a sou obra. perito judicial também. Perito. E aí ele foi lá, eu me apresentei para ele, a dona do restaurante me apresentou a ele e tal, conversando, levei ele para conhecer os pontos, mostrei o projeto para ele e tal. Aí tinha algumas coisinhas do prédio e falou: ah, Daniel, toma cuidado com isso. Até aí aquela tal, coisa formal, sem aquela amizade. É, mas ele foi Coisa muito, assim, profissional. Profissional. Foi muito profissional, né? E Mas, deu uns mas toques pra conta um mim. pouco antes aí, a questão da calça apertadinha, que você chegou. Eu com a bota de engenheiro. Engenheiro. E ele vai com a Chapeuzinho calça- branco. Chapeuzinho branco. Bonezinho. Bonezinho Cap, branco. Cap branco. Cap branco. E ele com a calça apertada, grudadinha, todo, né, lindo e maravilhoso, andando no meio da... Conta, né? Ah, então eu vou falar a verdade. Então o que ligou a gente mesmo foi o chapéu branco deles que tem FP2 engenharia em rosa. Em rosa, entendeu? Aí eu com a calça apertadinha, ele com aquele. Aí foi, completou a coisa. Aí a gente fez aquele elo. Um completou o outro. Falou, acho que vamos nos dar bem. Começamos bem. E você sabe que essa história aqui nossa, a gente também faz perícia judicial. Se quer nos contratar, o Scancan é fácil, né? Quando eu conheci o Daniel, nós começamos com uma perícia judicial e encontramos um baita de um profissional, fazendo as coisas certas, no Virou lugar um parceiro, certo. né? Virou um parceiro. Então, eu acho que a FP2 Engenharia é construída por pessoas. Somar, multiplicar. Somar, multiplicar. Então, o Daniel, nessa nossa Veio brincadeira pra agregar, aqui, pra somar. ambos os vasos defendendo, cada um defendendo o seu ponto de vista, mas profissionalmente ele não tinha erro nenhum. Certo. E o que existia dentro desse contexto que ele está contando aqui era uma briga de egos, né? É onde as pessoas se colocam acima pelo seu ego e não pela razão. sim. E o Daniel, a gente acabou criando uma grande amizade, Que né? bacana, né? E foi muito engraçado porque nós fizemos um trabalho, porque realmente o trabalho que ele faz dessa parte de cozinha é espetacular. Você criar uma cozinha de um restaurante famoso em São Paulo, né? Que eu não vou falar aqui o nome, senão o cara tem que pagar a gente, né, dona Cris? E aí, veja, fazer com que um restaurante seja criado na parte inferior de um condomínio, Um subsolo. não é qualquer um, tá certo? sim, sim. Então ele realmente tem uma expertise. E além disso, o carinho que ele tem com as pessoas e fazer os melhores projetos, melhores. E tem que ser respeitado, né? Foi que começou a nossa, digamos assim, a nossa lua de mel rosa, né? Conta, Daniel. Segue a vida aí, Daniel. Rosa. Aí ele veio falar da caixinha, né? Que ele falou assim: Léo, eu estou preso numa caixinha azul por fora, mas o rosa está por dentro. E a gente abriu essa porta um pouco, aí a gente começou a conviver melhor, né, Francisco? Eu acho que ele esqueceu de contar um lado. Ele está escondendo o detalhe. Tá escondendo. Detalhe Não esconde, não esconde. Nós vamos deixar para contar um pouco mais à Depois. frente. É lógico, vamos esconder um pouco, vamos dar um suspense um pouquinho só. Suspense. Bom, já que nós já sabemos que o Daniel pertence à área rosa, que todo mundo já sabe, tá certo? É um grande arquiteto, urbanista da parte de restaurantes. A gente queria que o Daniel nos contasse um pouco mais da experiência dele. Se nós contratássemos o Daniel hoje para fazer um restaurante, um restaurante simples, qual que seriam os passos para que
você tira o odor do ambiente, que a gordura não chega até o prato do cliente. Qual que é a mágica, né? O senhor me lembrou muito bem, há alguns anos atrás, eu ia numa churrascaria muito famosa, né, conhecidíssima em São Paulo, famosa em população, como que eu posso dizer? Populares, isso, populares. Famosa em populares, né? Então, eu ia muito nessa churrascaria, a comida maravilhosa, uma carne maravilhosa, porém tinha um detalhe. O chão. Você dançava no chão, você escorregava no chão. Quando você adentrava na churrascaria, você começava a sambar. E você tinha que realmente se segurar, porque senão você ia pro chão. Então, Daniel, da sua trajetória, sua expertise, qual que é o lema para não ter esse problema de escorregar, o óleo não ir pro chão? Porque ali a churrasqueira, né? Todo vapor ali na cozinha, e o óleo, lógico, vai propagando pelo ambiente e vai para o chão. Dispersa, né? Uma névoa. É uma névoa, né? E acaba você escorregando. Então, por diversas vezes eu quase caí. Já pensou a Sara Rodrigues caindo? Com esse sapatinho? Com esse sapatinho? Meu Deus do Responda, céu. Daniel. Na verdade, são vários fatores, né? Tem Por o exemplo? problema do sujinho também, né? Esse é um fator. Aliás, Sujinho é um limpeza, restaurante aqui em São a Paulo limpeza é boa, maravilhoso, né? que eu conheço muito. Ó, manda um voucher pra gente, viu? Logo, hein? A limpeza é muito boa, né? Primeiro, né? Existe um piso adequado. O que né? leva a isso? É o piso? É o piso e também o sistema de exaustão adequado. Exaustão. Né? Por quê? A coifa hoje, que a caixa, né, o chapéu que cobre o equipamento de cocção, ela tem uma altura que ela tem que estar do equipamento de No cocção. padrão? E qual que é o padrão? E uma largura da fonte de chama do corpo do equipamento de cocção. Sim. Então a altura média é 1,80 m e 30 centímetros a mais da base daquela fonte de calor. Né? Isso, segundo a norma, ela dá um ângulo de inclinação que afeta a captação. Né? Isso a parte do chapéu. E depois tem a parte também de sucção, que é o sistema de exaustão. De ventilação, propriamente sugando, né? Isso. Aquele ar, né? Quando há um pouco de eficiência, a gente coloca acima da coifa, quando tem espaço também, pé direito para isso, que a gente chama de caixa plenum, que é uma caixa que ela vai em cima da coifa e ela serve como um fosso de churrasqueira. Então o ar quente sobe, ele fica circulando ali dentro e ele não desce porque tem mais ar quente subindo, então não deixa que o ar ele esfria, ele pesa, ele retorna, né? E aí dá tempo de se o sistema for mais fraco, fazer a sucção. E levar isso para fora. E aí no caso do piso, Daniel, tem que ser um piso antiderrapante. Tem os pisos estrudados hoje no mercado aí. Você Tem poderia esse problema de Você sambar. poderia dar um exemplo de um piso? A gente sabe que o piso antiderrapante seria o ideal. Sim. Mas olha a pergunta do Luiz Cancan. Isso é comum, hein? Você vai a alguns restaurantes aí, você realmente Que você tem a sensação que você está dança, você dança. Você dança. Que é o óleo, né? É o óleo. Sim. Agora, Daniel, mesmo o cara pode ter o sistema de exaustão, Sim, pode sim. ter. O cara normalmente hoje até as normas. Sim. O cara não pode abrir um restaurante dessa forma se ele tem um público muito maior. Agora, o que o Scancan chamou muita atenção aí foi que isso é rotina. Né? Rotineiramente você percebe isso. É o sistema inadequado de exaustão? É a maneira, o vento que está jogando o contrário? Sim, o que acontece? O sistema de exaustão não é um sistema barato. É caro. E existem alguns lugares que, infelizmente, eles querem ganhar dinheiro. E aí não coloca o equipamento adequado. Não tem um profissional habilitado para fazer isso. O que acontece? Além se a coifa ela não tem uma... Não está no padrão. Não está no padrão e o sistema de exaustão não é adequado, toda a gordura, por exemplo, vai fazer uma fritura lá, toda a gordura vai sair para fora. Sim. E ela quente, ela sobe, ela esfria, ela cai. Claro. Vai cair ao chão e vai fazer aquele lambuzê todo. Exato. Né? Esse é um ponto. E existe também a parte de procedimentos, são os POPs, né? Operacionais padrão, e o manual de boas práticas, Sim. que tem que ser seguidos para ter feito a limpeza adequada. Se você não tem um piso adequado, os POP, ou uma construção adequada à área de alimentação, os POPs e os manual de boa prática tem que garantir, né, não só a qualidade de alimentação 100% ao comensal ou Sim, ao sim. cliente da casa, no caso comensal de uma indústria, no restaurante de uma indústria, e também a ergonometria e a qualidade de trabalho dos funcionários dentro daquela área da cozinha, né? Tanto em salubridade, em calor, né? Mas isso tudo, Daniel, na obra você consegue sanar todos esses problemas que podem surgir, no caso,
do óleo no chão, isso na obra você já consegue resolver? O projeto inicial, O projeto inicial? Sim. Já consegue. Por isso que é importante o projeto. Às vezes Por o isso pessoal que é acha que é um importante. absurdo o preço de um projeto, mas ele vai... É um custo-benefício tão grande que ele vai gerar em curto prazo, assim, vai se pagar automaticamente. Automaticamente, né? Automaticamente ele se E paga. primar pela segurança e qualidade, né? Sim. O restaurante que a Sara Rodrigues frequenta não é um restaurante comum. Não, Tá eu certo? não posso nem falar o nome aqui. E não você vou acha que falar. o maior erro ao começar um projeto, qual que é? Eu tinha uma época aí que, nos anos 2000, 90 para os anos 2000, as montadoras elas estão fazendo uma dispensa coletiva. Então ela chegava ao funcionário, olha, a gente dispensa, você vai ganhar aí 300 mil reais, 400 mil reais. Muitos clientes nessa época procuravam a gente que queriam montar o seu restaurante, né, que não queriam parar e tal. Então a parte de consultoria é muito importante, né? Então, E o que você define como consultoria? O que seria uma consultoria? Nesse do caso, projeto? a consultoria que a gente pode dar ao Terreno, cliente... imóvel, Não, localidade. inclusive na localização, da onde vai ser o... Então o Scancan quer montar um restaurante, tá certo? A Sara Rodrigues um outro. Sim. E eles não têm ideia do que é montar um restaurante. O Daniel dá essa expertise de como tem que ser montado, Isso. como Quanto tem vai que funcionar. Sim, sim. Inclusive, por exemplo, vocês vão eu tive um caso aqui na Faria Lima, né? Nos 2010. Se falar o 2010. nome tem que pagar a vegetária. Só a avenida. Esse cliente, Rosa. ele não contratou meu serviço. Na época eu cobrei muito barato dele. Cobrei na Agora, época. o ouvinte quer saber, não precisa falar muito, existe uma tabela de preço para que o arquiteto possa ter um trabalho aí, ou isso é aleatoriamente? De acordo com cada projeto. A nossa diretora, por exemplo, é arquiteta. É arquiteto. Certo? Ela De interiores, de né? interiores, é outro Interiores. padrão internacional. Não. Né? Quanto custa, Daniel? Então, é relativo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele tem uma tabela. Mas é cobrado por metro quadrado, quadrado. ambiente, a casa, por exemplo, a Sara Rodrigues quer construir a casa dela, o restaurante dela, de 6 mil metros quadrados. Sim, sim. O Scancan de 8 mil, 8 que é mil. muito artista. Qual que é a diferença? Os dois teriam um preço diferenciado ou o metro quadrado e não importa? Não, o metro quadrado seria o mesmo para os dois. A Sara Rodrigues é um pouco mais barato. O Scancan, Adorei. eu percebi assim. Obrigado, Dan. Usa a sua fé. Eu acho, viu? Senhores ouvintes, Desculpa, tá? Desculpa, Luiz Cancan. pede perdão, Luiz Cancan. Agora, por exemplo, se o cara quer te contratar para fazer um projeto, a gente sabe que tem a legislação vigente hoje. Existe as leis municipais, estaduais, federais no teu projeto ou isso indefere da cidade? Não existe. Na verdade, tem a Anvisa, né, que seria... Então calma, deixa eu refazer a pergunta. O Scancan pode montar um restaurante em Guarulhos, por exemplo, e a Sara Rodrigues, por exemplo, no Alphaville. Existe a diferença entre cidades? Existem legislações que cobram? Ou é mesmo as mesmas regras ou não? Não, é diferenciado, porque É além da federal, né, tem a estadual e tem a municipal também. Então tem o gabarito municipal, a área de zoneamento, se pode fazer barulho, se não pode fazer barulho, qual a acústica daquele ambiente, urbanisticamente dizendo, no caso do seu que vai ser de 8 mil metros quadrados, o que aquilo vai impactar na região com relação a trânsito, tudo isso, tem que fazer todo um estudo nesse caso. Mas nesse veja, caso. olha que complexidade, né? Nós estamos falando Uma coisa bem complexa, de uma né? coifa, né? É. Ele está dizendo que isso tem CETESB envolvido, é isso? Não, no caso de restaurante não tem CETES. Se for empresa de alimentação, sim. Então, deixa eu refazer a pergunta. Qual a diferença? Qual a diferença, isso? Empresa de alimentação, ela vai fabricar alimentos. Por exemplo, a Sara Rodrigues quer fazer lá as quentinhas dela. Aí ela é considerada como uma fabricante? Não, é um restaurante. É um restaurante. É um restaurante. Fabricar alimento Então, a partir de que quantidade a gente teria? Que volume a gente teria? Seria um fabricante e um restaurante? Não, então, Qual a diferença? não é pro volume. O volume o fabricante, ele inventa alimentações. Então, deixa eu refazer a pergunta. Eu acho que eu não... Dos perdões, porque a gente está aprendendo com o Daniel. Daniel, qual é a diferença então desse fast food, por exemplo, dos que vendem aí, os comerciais aí, vamos pensar no McDonald's da vida, com relação à Sara? Que diferença tem? Porque eles são fabricantes, Sim, né? Eles fabricam isso também, né? na cozinha deles, né?
Não, na verdade eles manipulam, né? Eles transformam. Então, mas a Sara também está manipulando a dela. Tá, e qual é a diferença? No caso dos fast foods, eles trazem um produto pronto e transformam esse produto. Semi-prontos. Né? E transformam esse produto. Por exemplo, o ketchup. Existe uma fábrica que fabrica o ketchup. Mas eles transformam, eles colocam no produto deles para poder servir. Mas quando você faz o sanduíche, você monta ele no local. Sim. Você tem que usar toda a parte de coifa, com certeza. Chapa, não tem isso? Sim, sim. E o modelo de pão que o Scancan, na padaria dele, especial, que tem aqui do lado, consegue fazer a chapa, não tem a mesma manufatura, as ferramentas não são iguais, os freezer, as chapas. Não, porque, por exemplo, assim, para você... padaria, então, é diferente? Para você fazer, voltando ao exemplo do ketchup, o fast food, eu ia falar, o fast food, o que ele vai fazer? Ele vai comprar o ketchup de uma empresa e vai manipular ele. Então ele vai preparar o hambúrguer e lá na receita dele vai o ketchup. Já o fabricante do ketchup, ele vai usar as essências, tomate, manipular tudo aquilo lá de uma outra maneira e fabricar aquele produto com uma validade e tal. Né? Então, esse é a empresa que fabrica alimentos. Né? Eu fiz uma empresa em Campinas, eles fabricavam ração militar. Ração militar? Ração militar. Aliás, é um bom papo aqui para perguntar disso. Todo mundo pensa que ração militar mas realmente eles utilizam na selva, né? Para permitir que o soldado tenha sobrevivência. Agora, Daniel, você está fugindo. Está fugindo. Está fugindo. Ele não quer... senhores e senhoras, ele não quer responder as nossas perguntas porque ele não quer vender o peixe dele direito. Tá Quero certo? sim, 972. Você viu, né, Sara? Olha isso, vai pensar. Não é bobo, não. Daniel, aquele nosso ouvinte, ele quer montar o seu restaurante. Na realidade, ele tem um restaurante e precisa legalizar o restaurante. Quais são os passos, Daniel? Ou reformar, né? Ou reformar. Reformar está muito antigo. Eu vou contar uma história para vocês de um restaurante em Campos do Jordão. Belo lugar para levar Sara. Eu quero ir. Uma noite de inverno. Por favor. Você poderia falar o nome da cidade? Porque Campos do Jordão tem próximo do Jordão, tem no centro de Campos do Jordão, Capivari, né? Campo Verde. Olha a Sara Rodrigues. Então, já fui Campo Verde, muito bonito lá. Mas tem área de mata também lá, os picos lá, tem uns chalés muito bacanas. Tudo, né? Então, o que aconteceu nesse restaurante? Eles queriam ampliar o restaurante. Mas nós estamos falando de restaurante de que proporcionalidade? 8.000 metros quadrados, 5.000, que tamanho? Não, é menorzinho. Menorzinho, Assim. Uma casa simples, para 200 convidados? 200 assim? convidados, vamos dizer assim, 150, 200 pessoas no salão deles. Tá. Aí cheguei lá, muito bem, estava aguardando ser atendido, um ambiente muito, muito bem planejado, o salão dele, né? E eu estava olhando o cardápio lá, um precinho também muito bem planejado. Né? E como ditado, por fora bela viola, por dentro para um bolorento. Uma cozinha 5x5, poucas áreas de produção. Sim. Uma cozinha ela tem que ter 4 áreas de produção, né? Onde você prepara a carne branca, carne vermelha, tem que ser horário separado. Impossível em 5 metros quadrados você fazer um restaurante, né? Você hortifrutis, massas e sobremesas e a parte de a gente me carne margê de saladas, tal, esse tipo de coisa. Né? Como chama? Eu fiquei curioso agora. Americanizado. Você viu aí, olha, senhores ouvintes, olha o nível, né? Sara Rodrigues, isso é nível. Né, falou difícil aqui. Traduzindo para os leigos aqui. Na verdade isso é mais usado em hotel, né? A parte que eles fazem as finalizações. Traduzindo, né? Aqui para nós, é o final da receita do bolo. É o que você gosta lá, quando faz aquele petit gâteau. Como é que você fala petit gâteau mesmo? Não disfarça. Agora, Daniel, você sabe que os nossos ouvintes aqui, eles são realmente assíduos ao nosso programa. Sim. Eles questionam, mandam mensagem, perguntas, áudio. Olha, pro Daniel saber como é que é rádio ao vivo, ele vai agradecer os ouvintes. Tem um monte de gente. Por favor. Sara Rodrigues, pode, Sara Rodrigues? Claro, com certeza. Você nos permite? Claro. Hoje nós vamos mudar a dinâmica do programa. Sim. O nosso convidado vai ler e agradecer os nossos ouvintes. Você que nos colocou agora. Que bacana, hein? Olha, que legal. Daniel, É o nome e o bairro. Palma e o bairro, tá certo? Muito.
bem. Por favor, Daniel. Assim, ó, Nome, vamos sacanear o bairro, Daniel. cidade. Agradeça Aprenda a ser ela. radialista, Aprenda a por ser favor. radialista, Daniel. Opa. Calma, Deixa eu ajudar aí, deixa eu dar uma ajudinha. Dani, olha, Paula, da Vila Leopoldina, Ricardo, não da tava Vila entendendo, eu ia Leopoldina. Clementino, Cláudia de Recife, Ronaldo da Vila Matilde, Solange da Vila Ré, Sara do Murumbi, Muito bem. Sofia da Lapa, Muito bem. Marisa da Vila Maria Alta, Cristina de Santos, Fernanda de Osasco, Obrigado, Fernanda. Mônica de Atibaia, que beleza, olha Eita. só. Gabriela de Perdizes, Walter da Vila Romana. Romana e Davi do meu Recife, querido. Eita. Da minha muito terrinha. Maravilha. Faltou a Sara da Vila Prudente também aqui. Uma pergunta pro Daniel. Daniel, você faz desde um restaurante pequeno a grandes restaurantes, inclusive redes de fast food também? Sim, fast food. Hoje está em moda o que a gente chama de dark kitchens, né? Que são cozinhas escuras, né? Cozinhas que na verdade eles não têm praça de alimentação, são mais voltadas com esse negócio da pandemia e tal, isso acabou virando moda, né? Agora, calma, Daniel, você, né, ele fugiu aqui de sua pergunta, hein? Eu tô atento aqui, hein? Ele falou o nome aí do concorrente. Daniel, Não foi nessa concorrente, pandemia, uma tendência de olha a mercado. pergunta dele, né? Nessa tendência de mercado, essa pandemia, os restaurantes tiveram que se readequar, colocar suas cadeiras, por exemplo, lado externo. Como que você está lidando com isso? Está chegando muita demanda disso, por exemplo? Então, na verdade, deu uma freada em tudo isso, né? Porque as casas ficaram fechadas, tiveram que mais atender por delivery. A parte de delivery em si, ela aumentou, isso teve que fazer uma adequação às casas para fazer esse atendimento, né? Ao delivery que Ao teve delivery. uma grande aumento, Isso, né? que teve aumento no momento, Uma mas a demanda parte maior. de salão mesmo ficou muito obscura, né? Mas chega projeto para você, por exemplo, de fazer essa readequação e as prefeituras estão... Como é que estão lidando com isso? Porque Os salões como eles estavam funcionando, o que era self-service tinha que ter uma proteção separada, o cliente não podia se servir mais, um funcionário tinha que servir à parte, isso tudo protegido com acrílico, com vidro. As mesas de alguns restaurantes, eles colocaram divisórias também para a pessoa poder comer sem ter o contato com o outro, de saliva, de desperdigir Contato. alguma coisa. Mas né? você hoje, a tua tendência de construção, melhor, a tua tendência de projeto hoje está muito mais voltado para que você possa readequar os projetos existentes do restaurante Luiz Cancan, dando exemplo, ou o novo restaurante da Sara criado novo já com essa nova metodologia? Ou a lei continua igual do que era antes, não se acrescentou nada? Se acrescentou, mas a lei continua igual e teve os aditivos nela, né? Agora, nada como você ter um restaurante que você possa sentar e se destressar e fazer o happy hour, né? Tem uma tendência que o mercado que está voltando, aqui em São Paulo já foi liberado, no ABC, que eu sou do ABC Paulista, tem algumas restrições maiores que aqui ainda, mas a coisa está voltando ao seu normal. Não é aquele mais normal diferente, né? Está sendo... Daniel, na pandemia, o que habitual. você mais... que você convive nessa parte de todo esse cenário de restaurante, qual foi a tua expertise de você olhou no que era antes e depois da pandemia? Que lição você trouxe, que você traz hoje, né, nos teus projetos? Por exemplo, se o Luiz Cancan chegasse hoje com um projeto novo, que lição você teria que dizer para ele? Olha, redesenhar o modelo que você tem hoje. É o modelo tradicional, né? Onde você tem as mesas tudo próximas, os ambientes todos confinados. E hoje não tem espaço para tudo isso. Sim. Você perde mesa, perde gente, perde pessoas. Né? É um negócio complicado. Saindo fora um pouco dessa nova tendência de mercado, que é o dark kitchen, as cozinhas escuras, que são mais voltadas a delivery, né? As cozinhas começaram a ficar mais compactas, né? Houve então um retrocesso? Não é um retrocesso, mas na verdade uma adequação e uma liberdade maior com relação à legislação, porque você pega as cozinhas de fora, você consegue equipamentos muito mais compactos, com muita mais tecnologia e em menos espaço você fazer uma produção maior. E essa tendência agora está se mostrando bem hospitaleira aqui no nosso país, né? Luiz Cancan, você que anda o Brasil inteiro aí com as tuas pegadinhas, você teve essa percepção que os restaurantes estão mais
assertivo e não ter tantas mesas e focado nele? Eu percebi, na verdade, que houve uma redução dos ambientes, né? Diminuiu-se, né? As mesas que abrangiam o salão, diminuiu bem e espaçou. Sim. Na verdade, né? Houve um espaçamento, eu percebi isso. Sara, você que grava teus programas, normalmente nessas casas... Lá eu já percebi que aumentou o número de pessoas, de ouvintes, de telespectadores. Olha, é um outro mundo, né? O que você percebeu, Sara Rodrigues? Teve uma mudança bem, né? Radical, drástica, né? Mas veja, a mudança radical que teve, mas o cara não mudou a concepção. Com certeza. Mas eu quero saber do Daniel, como você vê daqui 50 anos esses projetos de arquitetura? Daqui 50 anos. De arquitetura em geral, você Em diz? geral. Hoje em dia, infelizmente, né, a tecnologia ela veio um bem que está se transformando num caos na vida da gente, né? Você poderia citar um exemplo? Hoje a criança, por exemplo, ela não joga mais fubeca. Ela não... Aliás, eu nem sei o que é isso. Bolinha de gude, melhorou? Tinha que ser, falou na língua. Também, Bolinha de gude. Depois vocês tiram suas conclusões. Aí falou na língua. Não joga mais peão, não joga mais taco, né? Que mais? Botão. Na sua época que você gostava, Manamula, como que era o nome? Figurinha também, que a gente batia figurinha. Batia figurinha. Né? Hoje você consegue Não tem ver mais algum isso. ainda em comunidade, Não seria tem mais soltar isso. pipa. Peteca, Só. eu jogava peteca, era petequeiro. Você jogava peteca? Sara Rodrigues, esse programa... Peteca eu não jogava. Eu jogava figurinha, adorava jogar figurinha. Mas, Daniel, esconde-esconde. pegando essa metodologia que você vê ao longo do tempo, a tecnologia veio tanto para atrapalhar como ajudar, tá certo? Sim. Agora, os arquitetos estão perdendo esse senso de vocês desenhar na mesa e ficar atrás de um computador ao invés de estar no campo. É essa a visão que você está querendo dizer? Na verdade, eu sou um arquiteto de obra, né? Eu não sou arquiteto... Eu sei muito bem isso. Eu vou botar uma. Eu gosto de projetar e ver a coisa acontecer, né? Agora, o que acontece? O mundo, a grande cidade, por exemplo, São Paulo, vamos falar do ABC Paulista, que era uma cidade industrial, hoje a maioria das indústrias foram embora. Verdade. E está sendo... Mudou, né? A característica do ABC mudou, hein? Mudou, e as empresas que tem lá agora virou uma cidade meio que dormitório, uma cidade comercial. Sim. Então, não tem mais o conceito de seu lar, o castelo, o seu reduto, né? Isso que eu fico triste que está se perdendo, né? As grandes cidades, megalópolis, todas verticais, então você fica confinado naquele espaço. O erro urbanístico das prefeituras que liberam construções ísimas aí de 35 metros, 45 metros para uma família morar. Eu estava reparando, hoje eu saí com a Cris, né? A gente foi fazer alguns trabalhos aí fora, e reparando que muitas obras de estúdio, doutor Francisco, estúdios são pessoas que moram sozinhas e cada vez mais pessoas morando sozinhas. São espaços micros, né? Pequenos espaços que a pessoa mora sozinha lá e paga muito caro por isso. Sim. Mas assim, Daniel, eu não sei qual que é a visão do Daniel nisso, mas as grandes metrópoles que nem São Paulo, nós estamos falando de 40 milhões de brasileiros num único lugar. Sim. Uma cidade com 12 milhões. É notório que você não tem espaço para nada. Então, esses espaços físicos reduzidos, além de permitir que você tenha uma qualidade de vida ruim, né? Você está muito confinado. Sim. Mas, pelo outro lado, você acaba concentrando um número de pessoas no mesmo lugar. O que os arquitetos pensam disso? Né, Luiz Cancar? Sim. O que eles pensam disso? Por que criar um espaço tão reduzido? Pequenos. Né? Como é que você não consegue nem entrar? Para você atender essa necessidade que você falou, uma cidade com... Mas você não acabou de falar que a cidade do entorno das grandes São Paulo está sendo essa cidade de dormitório? Por que então não constrói prédios nesses lugares, né? Porque é o seguinte, São Paulo... Eu penso o seguinte... Mas... Não, mas porque... Sabe como que é a cabeça do engenheiro? Não, mas olha, posso tirar uma dúvida? Se você tem... Se você sai hoje lá da Consolação e vem para o estúdio da Rádio Elite, aqui em Santana, se você não sair 5 horas, você não chega às 7 horas. Não chega. Então é notório que a gente tem uma demanda muito maior concentrada ao centro e uma demanda muito menor
aos bairros. Sim. Por que então já não nasce os projetos nas arquiteturas no incentivo dos arquitetos, urbanistas se reunirem e dizer o seguinte, olha, vamos fazer um plano diretor aqui, mas para o bairro, trazer empresas para o bairro, incentivar, porque senão vai continuar sempre as mesmas, crescendo sempre a via centro, né? E as vias todo. Eu vou perguntar para o Daniel, por que os arquitetos que têm esse grande poder de fazer os desenhos bonitos, maravilhosos, não pensam em trazer empresas, de redesenhar um bairro, por exemplo? Porque o poder público não permite. Nós temos plano de Mas diretores maravilhosos, engavetados tentam. na prefeitura da Vocês década de tentam. 40. Vocês tentam? Sim, entendeu? E só que você sozinho não consegue, você tem que se associar, porque senão você se queima no mercado também. Infelizmente é assim que acontece, né? Eu vou tiro pelo ABC Paulista por amigos meus que tentaram mudar a legislação lá tal, foram perseguidos, o cara não consegue aprovar um projeto na prefeitura de Santo André, por exemplo. Mas, Daniel, isso é uma coisa muito grave, né? Sim, é muito porque, assim, grave. veja, cara, seu ouvinte, você é obrigado a ir para os grandes centros porque os caras não querem fazer infraestrutura nos bairros. Né? E aí o Escancan fica esse caos na cidade inteira. Exato. Choveu, não anda a cidade, né? Agora, você como arquiteto, que lição, porque nós vamos chegar a nossa hora que vamos partir. E os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que são, pelas quais tem que continuar, que você diria para o nosso cara que está começando de engenharia, de arquitetura? O cara acabou de entrar na faculdade de arquitetura, o que diria para ele, você? O que está acontecendo hoje, assim, a fuga daqui, né? Quem pode e tem esse potencial está indo para o interior, em condomínios fechados, poder morar em casa, em condomínios mais espaçosos e tal, e saindo desse centro urbano, né? Mas porque o fato de você criar absurdo, espaços assim. cada vez mais reduzidos, você não coloca mais gente lá? Sim, e a qualidade de vida fica onde? Você está fazendo cortiços verticais, é isso que a gente está fazendo. Exatamente. Aliás, ele tocou um assunto muito bem. Quando você viaja para... acho que todo mundo sabe a decadência que está hoje a Venezuela. E a Venezuela é o único país, se quem puder conhecer, não sei se alguém pode ir hoje, mas tem eles construíram uma espécie de prédios que é como se fosse realmente uma cidade. Né? O prédio é monstruoso, né? Realmente é gigante o prédio, uma estrutura gigante. Os apoiadores do Hugo Chávez ficam na parte melhor, então, ou seja, na meio. Estamos falando aí de algo em torno de... Olha, o maior prédio em São Paulo qual que é, Daniel? Acho que é o Terracitário. Em altura? Em altura eu acho que é outro, não lembro. Sim, em comprimento tem Copan que é o Copan. Então você imagina pessoas, aquele Copan 2 vezes o tamanho daquilo com o que é hoje na Venezuela, esse prédio, por exemplo. Então veja que os apoiadores do Hugo Chávez ficam sempre na área privilegiada, os que não apoiam no topo e só pode circular com moto, porque é muito difícil de andar, não tem elevador. E eles tiraram todo o entorno do entorno do bairro, que era muito humilde, e colocaram dentro de um prédio desse. Você apoia o Hugo Chávez, tem o melhor lugar. Você não apoia, tem que subir. Tem isso. Tem isso. Você imagina o seguinte, que na época do Maluf, ele criou esses prédios, né? Singapura. No modelo, nada é do que você trazer uma qualidade de vida melhor. Não estamos aqui dizendo que defendendo A e B. Mas por que então, se ele teve essa ideia de trazer esse modelo, de fazer uma comunidade cada vez melhor, por que os arquitetos não batem nessa tecla de tirar, digamos, essas comunidades, o risco todo constantemente? A demanda é muito grande, né? E o custo disso para o Estado, para o município, também é muito alto, né? É lógico que tem planejamento, se deu certo com o Maluf, poderia dar agora, mas não é assim uma coisa que é prioridade hoje do Estado ou do município. E quando eles propõem, normalmente é próximo a épocas de eleição, né? É naquele período que você, não, vamos fazer isso, aquilo outro. Vamos falar do treme-treme, né? Ali em frente ao mercado municipal. Então, calma. Senhores, cara, seu ouvinte, a Sara Rodrigues agora tem uma dúvida. A Sara Rodrigues conhece muito bem, né? Com certeza. O área do entorno ali. E, olha, você falou um negócio muito sério. Conheço. Hoje, a grande deficiência nossa é construir casas, né? A FP2 Engenharia, ela está nascendo um projeto novo, que é construir casas populares com preço acessível, com casas menores, né? Então estamos lançando em condomínio de 22 casas, e nesse cenário para que as pessoas possam ter a oportunidade de comprar sua casa. Exatamente. E o que você encontra hoje no centro de São Paulo? Prédios muito
abandonados, Muitos, né? Muitos largados, vamos dizer assim, invadidos, aonde eu acho que, por exemplo, é a minha opinião, porque a gente não conhece isso a fundo e estamos aqui olhando o que a televisão, o que os jornais mostram, né? É, isso mesmo. Nós estamos divulgando aqui aquilo que está se lendo, não estamos aqui criticando o A e B. Sim. Com certeza. Agora, o que a gente enxerga nisso? Imagina essa quantidade de prédios abandonados que nós temos no centro de São Paulo ou em qualquer tipo de cidade. Muitos. Imagina se isso se fosse transformado em moradia. Com certeza. Né? Onde você tira as pessoas do bairro e, já que está abandonado, dá qualidade de vida disso. O Daniel já participou de um projeto desse? O Daniel tem visão de querer participar? Foi atrás de conhecer um projeto desse? Não sei se você teria alguma expertise. Sim, há tempos atrás tinha uma associação de uns arquitetos amigos do ABC que a gente estava planteando isso, mas depois pela dificuldade de acesso ao poder público de liberação de algumas áreas, a gente acabou dispersando a ideia. Né? Mas a ideia é essa, como eu estou falando, o edifício São Vito tiraram lá 300.000 pessoas ali de dentro, ficaram de fazer um belo serviço, remanejar aquelas pessoas, fazer um centro cultural, isso e aquilo, o que virou lá? Virou um estacionamento, umas tendinhas e É impressionante. E muita gente foi para a começa, Colândia né? dali, né? Impressionante que tem pessoas morando na rua, nas praças. Hoje nós fomos para o centro e nós tivemos a oportunidade de ver o que tem de pessoas com barraquinha, morando na calçada, literalmente invadindo todas as praças de São Paulo, que eram lindas, maravilhosas. Hoje está ali invadida totalmente por barraquinhas, pessoas que não têm onde morar e estão morando nas praças. Não pode pagar um aluguel. E nas calçadas. Cresceu muito pós-pandemia. E nas calçadas cresceu muito esse número, viu? De pessoas que moram na rua. E a ideia essa que você levantou era uma ideia nossa já também de reaproveitar toda essa estrutura que já existe na cidade. Sim. Em vez de fazer nova. Sim. Em vez de você fazer novos puleiros, vamos dizer assim. Por que não aproveitar esses Sim. edifícios abandonados? Como você arruma um emprego? E como são edifícios maravilhosos, espaços bons, você dá não para tem ser nem bem onde dividido. morar, né? A distância, né? Como você estuda, como Sim. você trabalha, se você não tem nem onde morar, você tem que ter um mínimo, né? Uma moradia. Senhores ouvintes, senhores e senhoras, o Papo de Engenharia é um programa que começa, a gente não tem tempo aqui. É um eclético, né? Vamos dizer assim. A nossa diretora já levantou a mão duas vezes aqui, ela está ansiosa por um intervalo comercial. Cris, 3 minutinhos para o nosso convidado aqui tomar um chá, tomar água. Bombando aqui de audiência. Perguntas, senhores e senhoras, de áudios. Retornamos daqui a pouquinho. Voltamos já. Olha, não troque, não tire esse dedo aí. Não troca de canal. Já voltamos. Um minuto. É só o tempinho dela retocar o batom. E o Daniel passar o dele. Um abraço. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It
town blues. Are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. A partir de agora, na Rádio e TV Elite, programa Papo de Engenharia, num oferecimento de FP2 Engenharia. Apresentação: Dr. Francisco, Sara Rodrigues e Luiz Cancan. Sejam muito bem-vindos e no retorno a música do Daniel! Aê! Aê! Olha, Dan! O que é isso? É uma homenagem! Aí, Dan, ó, adorei! Papo de engenharia. O Daniel ficou vermelho. Ainda mais essa banda aí colocaram. Senhoras e senhores, Informação. senhoras e senhores, sejam muito Informação. bem-vindos ao nosso retorno do programa Papo de Engenharia. Nós homenageamos o seu Daniel com a música bonita. Que música linda, né? Música linda. Eu não sabia que era só Ele predileto. começou. Escolha do próprio Daniel. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui a gente. O nosso convidado manda no programa. Manda, Manda ou não manda? Manda, ele pediu, a gente toca. Pediu ou não Olha a pediu? cara dele, olha a cara dele. Ai, meu Deus. Eu lembrei da Não época. faz isso com ele, gente. Ele é tão negado, tão Eu não gentil. sou entender, não. Lembrei da época. Ô, Cris, será que pode repetir de novo um pouquinho, Cris? Pode chover? Por favor. Aliás, Sara Rodrigo, anuncia, Sara. Anuncia. A música é pro Daniel, por favor. Vamos lá, macho man, gente! Esse papo de engenharia hoje é diferente. Esse tá top. Tá top, Sara? Top, adorei. Chegou? Dá pra me acabar. Na dança. Olha, senhor e senhora, o Daniel aqui recordando os seus velhos tempos, né? Lembrando. Olha. Lembro o tempo universitário que tinha a faculdade de arquitetura e do lado da faculdade de engenharia, né? E quando tinha show na faculdade de engenharia, saia aqueles marmanjos com cuecão de couro, novo, né? Aqueles caras que ficaram 6 anos convivendo juntos, falando macho Agora, man. esse papo de engenharia é um papo de arquiteto hoje, né?
O senhor Daniel, o senhor Scancan, os ouvintes querem falar, o Scancan. Os ouvintes querem falar. Ó, tem pergunta aqui. A sua aptidão, Daniel, foi sempre nessa área de arquitetura? Quem pergunta é a Renata de Osasco. Na verdade, eu queria ser veterinário. Até meus 14 anos, eu queria ser Olha, veterinário. Eu bom, sei doutorar muito por eu animais e tal, também. né? Aí eu comecei a fazer colégio técnico, comecei a fazer desenho de arquitetura na ET lá de Santo André e me apaixonei pela área. E daí então, essa parte de Queria cuidar de preocupação bichos. Aproveitando a deixa, quem que é sua referência no mundo da arquitetura? a Neymar, né? É o cara, né? Mas, Neymar, né? Daniel, agora vou fazer um júris aqui. Por que o pessoal não fala de outros, por exemplo? Por que só ele? Tem Rui Otaki, É porque tem ele é a vários. referência Não, mas ele máxima, ele né? não fez sozinho. Brasília não fez sozinho. Uma referência máxima, Não, né? na verdade, Tem o o Gil João. Costa, Tem o João também. ele fez a parte urbanística, né? Mas a parte predial, a parte sensível da coisa que leva às curvas da mulher brasileira, foi Neymar quem projetou, né? Daniel, Você pode ver que todas as obras dele, não é qualquer engenheiro que colocava elas de pé, não. E olha, ele nem conhecia a Sara naquela época. Ele nem conhecia a Sara naquela época. Ai, meu Deus. Então, até os 14 anos eu queria ser veterinário e aí eu envolvi nesse mundo de arquitetura, comecei a entender como funcionava, eu comecei a trabalhar numa construtora logo cedo, né? Na época, com 14 anos, a gente já podia trabalhar, ser registrado, Bacana. ter carteira, né? Hoje em dia, infelizmente, a molecada não pode Antigamente, mais. eu sou né? da época que existia o menor contínuo no Banco do Brasil. Lembra, doutora? Eu sou essa época. O menor aprendiz, né, que começava com 14 anos já trabalhando, né, nos bancos. Eu fui office boy, conheci São Paulo sendo office boy. Você viu, Tom? Uma Tom, profissão office boy, você viu? maravilhosa essa profissão. Gostou? Uma profissão que ensina o jovem a Sim. conhecer São Paulo. Oportunidade, né? Naquela época não tinha guia, não tinha Waze, não tinha nada disso. Era na unha mesmo, você tinha que ir nos locais, né? Na pergunta, né? Sim, me sim. ensina que eu vou. Era bem por aí, né? Hoje eu estava falando com o rapaz do Uber, né? Um rapaz jovem ainda, que eu falei para ele que eu usei muito guia 4 rodas, aquelas coisas lá, né? Da nossa época, que a gente aprendia a andar na cidade. Mesmo antes disso, como você falou, você Sim. era obrigado, você tinha que ir perguntando, Uma você dica, tinha que conhecer, primeiro passo, sabe as zonas. Sim. Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e tal. Já é meio caminho andado. Sim, sim. Aí chegando lá, se pergunta. Era bem por aí. E eu lembro da época que a gente ganhava o dinheiro pro táxi, né? Vai de táxi que vai mais rápido. A gente ia de busão para guardar um dinheirinho pro fim de semana ir pro cinema, né? Ir pra churrascaria. Naquela época tinha uma churrascaria, que na verdade era um rodízio. Eu posso até falar porque não existe mais. Grupo Sérgio. Rodízio Sérgio. do Grupo Sérgio. A gente guardava o dinheirinho para ir no rodízio do Grupo Sérgio comer de final de semana. Eu tinha O uma dinheiro do fera táxi. aqui no Cambuci, eu ia no Grupo Sérgio do Cambuci. Do Cambuci eu ia aqui em Cara, Santana. nós não participamos dessa conversa. Eu ia em porque Santana. É, né? Nós somos dessa Vocês não são dessa Não, época. eu não Não. sou, não somos. Eu não tô nem entendendo. Pode mandar beijo, pode mandar abraço pro pessoal aqui, gente. Manda! Cláudio Rodrigues. da Vila Madalena, tá ligadinho? Obrigado. Fabiana de Carapicuíba. Débora de Alphaville. Laura de Itaquera. Arquiteto, fica rico? Fica. Ó, dança macho man é porque tem qualidade de vida. Concorda? Com certeza. Frequenta os melhores restaurantes porque tem qualidade de vida. Trabalha só segunda, pergunta, terça e é. quarta. Olha, O que, te qualidade de fez, vida. o que te fez escolher arquitetura? Foi o dinheiro? Foi o quê? Não, foi a preocupação com a sociedade mesmo. É, o amor à sociedade. Em querer fazer coisas para o ser humano para voltado mais à família, mais à vida mesmo, né? Isso, porque arquiteto ganha dinheiro, fica rico. Se ele trabalhar para a elite, sim, mas se ele trabalhar para o povo mesmo, que é a grande massa do país, ele vai ralar muito. Ô, Daniel, eu insisto na pergunta do por que o pessoal só fala no Neymar? Por que razão? Porque tem o João Figueira, é um monstro. Sim, como Por eu que falei, que Rui não fala? Otaki, tem muitos outros. Existem vários, né? Mas ele se tornou uma referência. Artigas,
um ótimo arquiteto. Se tornou uma referência. Né? Mas a pergunta da colega aí que perguntou, Sim. agora fica rico, o Daniel não quer revelar. Mas ele veio pra rádio de helicóptero. É verdade. Luiz Cacá! Não podia falar, Eu Luiz lembro Cacá. que o doutor falou assim, tem ali ponto na rádio? Eu falei, ainda não. Não, ainda porque nós o vamos Daniel ia construir. ver. Vai Nós vamos construir. construir. Aliás, a FP2 já construiu um L ponto? Não. Ainda não. Vai construir pro Daniel. Isso. Não, então, eu tive que descer no Campo de Marte e vim com a minha Mercedinha que fica aí na porta. Tá vendo isso, Daniel? Você viu isso? Olha, aliás, como é que chama o ouvinte? Oi? Como é que chama o ouvinte? que perguntou, sabe? É a Laura. Laura de Itaquera. Laura de Itaquera. Ele tá escondendo... Itaquera, mas é uma. Itaquera, ó, Laura, mas é uma ótima profissão, viu? Ela é uma Você profissão. recomenda, assim, Daniel? Recomendo porque ela dá uma visão assim muito ampla em todos os sentidos, na área tanto química como física, como de engenharia, entendeu? o engenheiro Engenheiro tem constrói muito caixinha medo quadrada. de arquiteto, né? Quantos Sim. anos de faculdade? 5 anos. 5 anos. Embora mudou muito, né? Mudou-se muito a arquitetura no país hoje. A grade mudou muito. Hoje em dia, antigamente você tinha arquitetos mais voltado à construção em si, né? O arquiteto ele saía quase um engenheiro da faculdade. Hoje enraizou muito, Hoje em dia não, hoje em dia é mais Abriu muito, voltado então, à decoração, Sim, sim. abriu um leque também, a decoração de certo modo saiu da parte de arquitetura, né? Sim. Tem um curso hoje só específico de decoração, a parte de paisagismo, então a grade Muito é legal, muito né? ampla, Muito né? bacana. Tem mais uma pergunta. Tem mais um aqui, ó. Tem mais aí. Duda de Guarulhos está perguntando como é ser arquiteto no Brasil. Difícil, Duda. Tirando as elites, né? As grandes elites. Não assusta, não. difícil, Fala pra ela o seguinte, que olha... Mas é gratificante quando você consegue ver o produto final, né? Quando você consegue, como a gente estava falando no começo da entrevista aqui, embora a gente esteja na área técnica, Enrolou, mas não falou que você né? ficou rico. Não falou nada. é uma profissão muito humana, né? Porque para eu fazer uma casa para Sara, por exemplo, eu vou ter que conhecer ela a fundo. Que isso, Dani? Eu vou ter que entender como funciona você, como funciona a sua casa, como funciona a sua família. Luiz Cacá, mas para Por isso a exemplo. Sara Rodrigues tem papo de engenharia para ajudar você, Sara Rodrigues. Claro. Luiz Cacá, você não vai ficar sozinha? Eu vou dar Não. 2 exemplos aqui do paulista e do paulistano. Por exemplo, o paulistano nordestino. O foco da casa dele não é a sala de estar, é a A cozinha. cozinha. É verdade. É a cozinha. Claro. Verdade, com Entendeu? certeza. Então a cozinha tem que ser maior, ela tem que ser ampla, porque é ali que Que ele ele vai vai receber. passar a maior parte do tempo. né? Isso, né? Já o paulistano, ele é mais restrito, então ele é mais desconfiado. Então uma pessoa vai na sua casa, se não é assim, de convívio da família, ele vai limitar-se Não vai à deixar o sala, cara chegar na cozinha. a sala e o lavabo. Bom, Quando é amigo, vai direto pra cozinha. sim, né? E Sara, eu vou fazer a pergunta contrária. a sala íntima, quer dizer, a sala íntima nem pensar. Olha isso, olha o que o Daniel tá dizendo. Já teve gente que gostou de ter um banheiro fora de casa. Já ouviu falar nisso? Isso é comum, Não, Daniel? tem, então, no interior é muito comum, né? As casas Aberto, coloniais, normalmente os banheiros eram fora, né? Eram e às fora, vezes a eram pessoa traz essa cultura, né? Traz essa cultura. A Sara Rodrigues, é porque ela olha pra mim, mas eu perguntar. Só pelo olhar. Só pelo olhar. Só pelo Os dois olhar. aqui são assim, eles me colocam aqui pra perguntar. Ô, Daniel, durante toda essa trajetória que a gente não quer saber a sua idade, né, Luiz Cacá? Aqui, não Até mais. agora não Não perguntamos, né? perguntamos ainda, mas os ouvintes vão perguntar agora perguntar. alguma coisa nesse sentido. Qual é a tua experiência que você tem hoje de arquiteto no mundo atual e o que esperar dos arquitetos para o futuro? Né? O que você diria para aquele cara que está começando hoje? Hoje, assim, tipo assim, infelizmente o material de obra em si hoje ainda é muito caro, né? Existem soluções que eu mesmo tenho projetos que eu estou desenvolvendo de materiais de construções mais baratos e tal, né? Inclusive eu tenho alguns protótipos que eu quero ver se eu aprovo no IPT, alguma coisa assim, fazer uns testes para ver se eu consigo pôr isso em andamento. Mas em si o material de construção assim, é muito caro, né? O sonho hoje de arquitetura é Dubai, por exemplo. Lá você pode usar tecnologia, Dubai é maravilhoso. né? Você pode usar tecnologia, Aliás, nós temos assim, de Daniel, ponta. nós temos uma grande legião de fãs, ouvintes
que trabalham em churrascarias lá em Dubai, Emirados Árabes, e também na rede de hotelarias. Sim. São grandes ouvintes aqui da Rádio Elite, da Elite TV. Quero agradecer a esse povo maravilhoso. São brasileiros radicados em Dubai, Emirados Árabes, que curtem aqui o nosso programa. Obrigado, coração. Nossa, muito obrigado, viu? Daniel, agora responde a nossa pergunta, né, Daniel? Bom. Tá fugindo dela. Tá fugindo. Olha, e falou que Dubai, né? Dubai, lógico que agora vamos pra nossa realidade, né? Vamos voltar. Vamos voltar pra Guarulhos, pra Franco da Rocha, Jardim. Como é que constrói dessa forma? Vamos dividir o bolo. É, cara, Daniel. Olha a briga, olha a briga, olha a briga, Vamos olha a briga, também. olha a Você briga, também, olha a vamos briga. dividir. Aqui, ó. Olha a briga, olha a briga. Divide. Muita Olha, gente. responde, Daniel. Hoje em dia, tipo assim, algumas obras minhas, mesmo residenciais quanto de cozinhas profissionais, para ser uma obra rápida e mais barata também, a gente está usando muito drywall. Né? Drywall está ajudando bastante. Que é barato, né? É barato. É barato uma e resolve. Resolve, a gente faz um tratamento nele, consegue colocar azulejo e tal, E fica dá uma bonito. resistência. Fica bonito. E a gente consegue, dessa maneira, fazer uma obra mais rápida, uma obra clean, bem limpa, sem muita sujeira e com uma boa aceitação de mercado. Que né? bacana. Inclusive residencial. Ah, que legal. Pessoal, logo, daqui a pouquinho estamos falando do projeto que o Daniel está participando com a FP2 Engenharia. Agora, o Scancan, vamos fazer uma rodada aí de agradecimento. Cada um lê um em seguida e vamos agradecer. Bora. Começa você, Luiz Scancan. Jogadinha. William de Santos está ligadinho. Vai, manda Sara. abraço. Sheila de Genópolis. Nelson de Vila Guilherme, obrigado. João da Vila Madalena. Fábio de Florianópolis. Rui do Rio Grande do Sul, muito obrigado. Eu acabei de falar que o povo de Emirados, Daniela de Emirados Árabes. Nossa, obrigado. Osmar do Ipiranga. Pedro de Curitiba, nosso muito obrigado. Pablo lá do Chile. Francisco do Ceará. Camila de Campo de Jordão, obrigado. Juliana de Santana. Clóvis do Tatuapé. Samanta do Rio de Janeiro, obrigado. E a Selma da Vila Guilherme. Felipe de Itaquera. Tiago de Vila Leonor, muito obrigado, Tiago. Joana da Vila Matilde, obrigado. Tereza de Vila Gustavo. Thaís da Alemanha, muito obrigado. Nair da Vila Madalena. Roseli de Jardim Brasil. Kátia da Vila Mariana, muito obrigado. Helena da Vila Prudente. Robson de Curitiba. Acabou. William de Vila Sueli de Madalena. Perdizes. Patrícia do Horto Florestal. Bianca do Tatuapé, vai, Sara. Letícia de Diadema. Tem Christian de Jardins também. Débora da Vila Mariana. Bárbara da Vila Mariana. E Beatriz de Santa Cecília. Valéria da Lapa. Tem áudios Lúcia aqui. Tem da áudio. Vila Tem áudio. Paiva. Olha, o Scancan, os ouvintes aqui, vamos dividir com a Sara. Ela tá hoje, tá animada com o Daniel. A nossa ouvinte, Iara, nosso muito obrigado. A Aline do Tatuapé, nosso muito obrigado. A Juliana, muito obrigado. E também Daisy. Agora, o Vamos Scancan, soltar soltar um áudio. Vamos soltar um áudio. Solta o áudio, Vamos Scancan. lá. Boa noite, Sara. Boa noite, Boa Cris. noite. Abraços, Luiz Cancan. Dr. Francisco e o Daniel, entrevistado da noite. Muito Sou obrigado. Antônio de Sapopemba, São Paulo, ligadinho no programa Papo de Engenharia da Rádio Elite. Obrigado, Forte amigão. abraço. Obrigado, hein? Grande Antônio de abraço. Sapopemba. Mais um áudio? Vamos lá. Mais um áudio. Olá, ouvintes do programa Papo de Engenharia pela Rádio Elite e Elite TV, comando do nosso querido Luiz Cancan e Dr. Francisco, e também na CIA de Sara Rodrigues e Cris Dalben. Boa noite. Sou o Rony aqui do Litoral Paulista, sempre ligadinho nesse programaço que é o Papo Beijo, de Engenharia. Rony. Abraço a todos. Obrigado. É o Rony de Mongaguá, Litoral Paulista. Tem mais um áudio aqui, vamos ver. Boa noite, Fofos Luiz. Cancan, boa noite, Sara. Boa Dr. noite, Francisco e mulher. Daniel. Boa Um noite. abraço de Adilene Renata, de Recife, Pernambuco, Da sempre terrinha. Que maravilha. sintonizado no papo de engenharia. É Renata lá de Recife. Obrigada, Renatinha, minha conterrânea. Tem mais um áudio. Salve, salve a todos vocês que estão sintonizados na Rádio Elite, ouvindo esse programaço que é o Papo de Engenharia. Queria parabenizar o locutor, meu querido Luiz Cancan, pelo seu belíssimo trabalho, pelo seu belíssimo programa. E parabenizar também os seus convidados, que já são cadeira cativa, Sara Rodrigues e o Dr. Francisco, Obrigada. da FP2 Engenharia. Olha só. Queria Obrigado, saudar hein? a todos Um vocês. abraço, viu?
e dizer que o programa de vocês é um sucesso, é um estouro. Obrigado. E também ao nosso amigo entrevistado, Daniel, Muito arquiteto. obrigado. Muito obrigado. Dizer que o programa de vocês é belíssimo. Eu sempre que posso estou sintonizado com vocês. Eu sou Gleidson Duarte, aqui de Fortaleza, Ceará, da página Mundo Sertanejo, e queria aproveitar a ocasião para mandar um abraço para os meus amigos e todos os que fazem essa família Mundo Sertanejo, o Lau Lira, Cícero Gomes, Ângela Silva, Eliane Melo e tantos outros nomes que estão conosco, Jorge Batista, Evandro Lustosa, que fazem parte da nossa programação do Encontro de Vozes, que acontece todos os sábados. Eu agradeço a todos, tchau, tchau, fiquem com Deus e fiquem na paz. Grande Obrigado. abraço. Valeu, Gleidson, Valeu. Fortaleza, Ceará. Bacana. Valeu, Ceará. Tem mais aqui, mas vamos seguir. Não, solta mais um. Pode aí, seguir? Luiz. Vamos Solta lá, mais vamos um aí, Luiz. Vamos lá. Tá escondendo, Boa Luiz? noite, Luiz Cancan. Sou Cícero Gomes Pereira, de Mirandiba, Pernambuco. Estou sintonizado na Rádio Elite, programa Papo de Engenharia. Convidados: Sara Rodrigues, mais Dr. Francisco. Entrevistado da noite, arquiteto Daniel. Muito obrigado. Desejo boa sorte a todos vocês. Obrigado, Um Cícero. grande abraço. Grande que Deus abraço. abençoe Valeu, Pernambuco. cada um de nós. São os votos de mim, Cícero Gomes, de Mirandiba, Pernambuco. Pernambuco, Obrigado, Cícero. viu? Na verdade, doutor Francisco e Sara Rodrigues também são os apresentadores desse programa. Alô, Pernambuco, querido. Grande meu abraço, filho. Cícero. Acorde, meu filho, acorde. Obrigado, viu? Senhores Tem mais e um áudio, pode soltar senhores, mais um. Aí, mais senhor, um. manda Não, ver. imagina. Boa noite, meu queridíssimo Luiz Cancan. Boa noite, grandiosíssima apresentadora Sara Rodrigues. Boa noite. A apresentadora mais carismática do Brasil. Você que Boa é noite, meu top. queridíssimo doutor Francisco da FP2 Engenharia. Um abraço também para o Daniel, arquiteto. E a nossa queridíssima produtora Cris Dalben. Aqui é o cantor e compositor Laio Lira, ligadinho no Papo de Engenharia, modulado através Alô, das Laio ondas da Lira. Rádio Elite de Comunicação. Obrigado, Eu Laio gostaria Lira. de parabenizar essa incrível audiência e esse programa que já virou mania dos brasileiros, o Papo de Engenharia. E gostaria de perguntar ao entrevistado do dia o que ele acha das incríveis obras do nosso queridíssimo Oscar Niemeyer. Vocês ouvintes. Obrigado, Laio ligadinho nessa Lira. incrível programação. Grande cantor. Um abraço, meu querido Ô, Laio. eu tenho uma reclamação. Por que eles não perguntam qual que é a maior obra dos engenheiros? Ninguém lembra, mas Só do Niemeyer. Ninguém lembra, Sara Rodrigues. É verdade, Ó, né? Com Quero que vocês certeza. saibam que o maior engenheiro foi o Faria Lima, viu? Não, mas já que o nosso amigo falou do Oscar Niemeyer, eu vou falar assim, a maior obra do engenheiro é aquela que ele faz ficar de pé, que é feita pelos arquitetos, inclusive pelo Niemeyer. E o MASP, aquela coisa maravilhosa do MASP, rapaz. Você viu que maravilha? Coisa linda. Aquela arquiteta lá é maravilhosa também. Rapaz, Ela quando era conseguiu moleque, eu fazer- ficava imaginando como que aquilo fica em pé, rapaz. Precisa de um engenheiro, viu? Que obra, engenheiro. Aliás, Luiz Cancan, e a nossa diretora já fez assim, né? Ela já acendeu já a deu um luz. alerta, né? Ó, Já deu tem, alerta. tem 6 minutos pra estar no ar, hein? Tem uma pergunta ainda aqui. Olha, mas guarda essa aí, Vamos guardar, que agora eu tenho uma pergunta para falar do Daniel. Tá bom. Daniel, a FP2 Engenharia é feita de pessoas e você é o nosso grande parceiro, como o Luiz Cancan, como a Sara Rodrigues. E a gente está empenhado aqui num projeto gigante, que Sim, não vamos sim. divulgar aqui ainda, tá certo? Porque a pessoa virá aqui conosco, aqui a presidenta ainda, a gente está... Aliás, Cris, nosso muito obrigado, você que está com a seleção brasileira de futebol americano, é uma monstra aí a presidenta, nosso muito obrigado aí por você nos permitir entrar junto com a seleção, nós somos os patrocinadores da seleção, né, da seleção feminina, né, então para nós é uma honra nós participarmos desse grande projeto que é para Israel. Nosso muito obrigado, viu, Cris? Eu queria, a gente assumiu um compromisso do programa, Luiz, que era todos os nossos programas. O primeiro foi com Frota, depois veio outros e outros e outros e outros.
nós falamos da parte social, do Sim. que são as pessoas que fazem a diferença. Verdade. O Frota tem um projeto muito bonito, Enzo e o Gabriel, tá certo? E Bela, que ele distribui diversos alimentos, né, ao longo de toda a vida dele. Ele é um deputado federal monstruoso aí nessa sequência, fez a abertura do nosso programa, veio a esse programa com a esposa no hospital, né, tá certo? A Fabi, e encheu aqui os nossos ouvintes aqui com todas as perguntas e não fugiu nenhuma delas. Sim, eu tenho a honra, meu irmão, de estar contigo aí. A gente está distribuindo cadeiras de rodas em diversas cidades aí do interior, onde a gente conseguiu atingir um número de pessoas que, sinceramente, nós da FP2, nós só estamos devolvendo aquilo que a sociedade nos dá de graça, que é trabalho, né? Sim. Então nós temos obrigação aqui de prestar conta a todos os nossos programas. Verdade. Que essas pessoas que nos contribuem, que nos ajudam, que a cadeira de roda, que muitas vezes você não tem noção de quanto custa uma cadeira de roda. Então eu queria aqui pedir um pedacinho da atenção dos 3 convidados, da nossa diretora, que eu tive uma bela informação na semana passada, que o Coronel Hernandes, que está nos ouvindo aí, que é o nosso convidado. O Coronel Hernandes foi um dos monstros da Polícia Militar, comandou diversos batalhões, né, diga-se de passagem, e ele realmente faz a diferença. E ele me confidenciou 2 coisas importantes. Nós deixamos de fechar, tá certo, uma produção só perto ali, ali o fechar ali. Aqui embaixo, lá embaixo. Não, aqui. Isso. O Coronel Hernandes nos confidenciou que hoje as produções das cadeiras de rodas que são produzidas, elas todas virão sempre do presídio. E nós da FP2, junto com o Alberto e com o Felipe, não deixamos fechar essa produção, com ajuda, né? Então veja que a cadeira de roda que faz as pessoas ter uma condição de vida melhor é produzida por uma entidade, né, do presídio, que nos ajuda, que nos contribui, porque a cadeira custa muito caro. Então nós da FP2 e todo o time fica muito honroso de nós estarmos participando de um projeto desse e chegando a cadeira onde nem precisa, né? Então, Frota, continua com esse trabalho lindo. Outro que teve conosco aqui foi o Fabinho de Carapicuíba, um monstro, um vereador de gigante aí, que faz o trabalho social. Nossa, muito obrigado, irmão. Acho que você é grande aí no teu trabalho e esse programa Papo de Engenharia, embora a gente brinca aqui bastante, os nossos convidados são sempre de ponta, não importa, a gente teve a semana passada a Heloísa da parte de concretos. Sim. Hoje o Daniel, para complementar aqui essa brincadeira nossa, essa troca de informações, né? Mas o grande essencial desse programa é social. Sim. Né? É aqui a nossa prestação de contas do que a sociedade nos devolve. Sim. Então você que é o nosso cliente, nosso muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho, por você nos permitir entrar dentro do seu estabelecimento, da tua casa, do teu apartamento, ou da tua loja, ou do teu comércio, ou da tua cidade. Que nós temos a obrigação de fazer cada vez melhor e estamos aprendendo, viu? Temos muitos a aprender ainda a seguir, mas entenda que nós estamos com um time muito forte, né? Muito empenhado, e eu tenho muito a aprender com cada um de vocês. Luiz Cancan, 8º programa, meu muito obrigado. Eu sinceramente, eu nunca pensei em conseguir ter um programa para a gente dividir um pouco, e eu repito, eu não sou radialista, eu não sou nada, eu aprendo com os 2 aqui, que são realmente uns monstros, né? Sara Rodrigues e Luiz Cancan. Sara, 8º programa. Olha o que é dedicação. O Luiz Cancan grava no SBT todos os dias as pegadinhas. E ele vem aqui no programa. A gente brinca aqui de simpatia, né? E a Sara a mesma coisa. Amanhã tem gravação do programa dela. E assim, e o nosso grande... Já mandou o palco? Já voltou o palco. Já montei, tá tudo montado. E o nosso convidado especial. Precisa levar o Daniel lá. Daniel, agora, Luiz Cancan, a nossa diretora já ergueu a mão. As nossas considerações finais, Luiz Cancan. Mais uma vez eu quero agradecer a essa empresa maravilhosa, a FP2 Engenharia, na pessoa do Dr. Francisco, essa pessoa maravilhosa, esse cara competente, que além de ser esse grande profissional, leva também essas obras sociais, junto com o nosso querido Frota. Parabéns, Frota. Quero você aqui de novo. Queremos você aqui de novo, Frota.
Volta Frota. Agradecer também a nossa querida Sara Rodrigues, né? Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa carismática também. E ao Daniel, por ser essa pessoa profissional, esse cara maravilhoso, né? Que mostrou que é amigo, que chegando. Isso que é legal, né? E a FP2 Engenharia agregando cada vez mais profissionais e pessoas do bem. Isso que é importante nesse mundo que vivemos hoje, esse mundo às vezes tão frio, né? Mas que tem pessoas tão maravilhosas que estão juntos, né? Nessa trajetória da FP2 Engenharia. Parabéns, doutor Francisco. O senhor, além do engenheiro, é uma pessoa da comunicação, uma pessoa do bem, está despontando a cada programa um grande comunicador. Parabéns, doutor Francisco. Parabéns, doutor Luiz, Francisco. falar com os monstros, né? Eu fico até sem voz aqui. Daniel, tudo isso é para você, tá certo? Nossos convidados é a mesma importância. Fabi, a gente entende, tô contigo. Agradecemos muito a tua assessoria de imprensa aí, todo mundo que não foi possível hoje, dada a tua agenda aí, não tem problema. Nós estamos aqui de braços abertos, tá bom? No próximo você certamente estará. Daniel, nosso muito obrigado, viu? E a gente gostaria que você deixasse algum agradecimento ao nosso ouvinte, porque ele que manda nisso. Olha a audiência disso. Verdade. Daniel. Eu agradeço a todos, essa mesa maravilhosa aqui que me acolheu com muito amor. A Sara, por exemplo, né? Prazer, viu? Prazer. Tá. Meu amigo aqui, está entrevistando Francisco, essa fera, né? Sim. A nossa diretora. Cris. A gente brinca aqui, mas a construção civil, ela não se faz nada sem o engenheiro, sem o arquiteto, né? Eu não sei porque falam a ordem separada. Normalmente a pessoa fala engenheiro primeiro, né? Arquiteto começa com A, engenheiro é com E. Então vamos mudar o nome. Agora, senhores e senhoras, o nosso muito obrigado. E pra gente encerrar esse papo de engenharia eu também quero dar tchau pra... Então, por favor, desculpa, Sara. Sim, lógico. É um prazer estar aqui com vocês, essas feras do rádio, essas feras, né, gente? Grandes profissionais, doutor Francisco, Daniel, Luiz Cancan. Que prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigado. Para mim é um sonho estar aqui no programa Papo de Engenharia. É verdade. Com certeza é um projeto que veio e só veio acrescentar. Parabéns à FP2 Engenharia por esse projeto lindo que está trazendo uma alegria aí para muitas pessoas. Eu fico muito feliz de estar junto com vocês aqui. Eu queria agradecer. Obrigado. Senhor e senhora, o nosso muito obrigado. A nossa monstra aqui, a Cris, que nos ajuda muito. Cris, para encerrar o nosso papo de engenharia, aquela música pro Daniel de saída, tá certo? Anuncia, Sara Rodrigues, a música, chama! Macho, bora lá! Muito obrigado, até semana que vem, se Deus permitir! Obrigado! Rádio e TV Elite acabaram de apresentar programa Papo de Engenharia com Dr. Francisco, Sara Rodrigues e Luiz Cancan.